família. Amém. Lindíssima, né, gente? Meus filhos e o meu marido. E eu quero falar pra você que, além de ser minha família, essa é minha tragédia. E eu sei que cada uma de vocês passou por algum tipo de tragédia na vida já. Algumas perderam pais, algumas outras perderam pais espirituais, algumas outras foram abandonadas pelo marido, algumas outras passaram por divórcio. A questão é, queridas, nessa vida, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso é um fato. E eu quero falar um pouquinho pra você da minha família, a maioria. O Bispo Jairo, meu marido, ele era... esses dias eu postei exatamente o que ele era pra mim. Ele era o motivo do meu sorriso. Se você não me vê sorrindo muito, porque o motivo do meu sorriso morreu. Pra você fazer ideia, contando um pouquinho da minha história. Eu sou apaixonada por esse homem desde 10 anos de idade. Era uma criança e eu falava, eu vou casar com o Jairo. Ele era meu vizinho, meu colega de escola, e eu era doida com esse homem. Apaixonada, 10 anos de idade. E eu mudei de cidade, acabei tendo 2 relacionamentos, eu tive só 2 namorados, sem ser ele. E quando eu voltei para Pouso Alegre para estudar, eu reencontrei ele na igreja. E eu já estava convertida, e a minha oração era, Deus, me dá um marido que seja do Senhor. Eu quero um homem de Deus, eu quero um líder, eu quero casar com um pastor. Era a minha oração. Minha oração não era, eu quero casar com um homem rico, casar com um homem bem-sucedido, ou com um homem bonito, não era. Mas eu queria um homem de Deus. E quando eu reencontrei o Jairo, isso já foi em 94. 94 eu já tinha 21 anos que eu reencontrei ele, porque eu mudei de cidade e voltei. No primeiro dia que eu entrei na igreja, que é a comunidade evangélica, que eu vi o meu marido, meu coração acelerou, eu fiquei toda... Você sabe do jeito que é, né? Sabe aquela paixão, assim, você não vê ninguém na sua frente? Eu costumava dizer assim, estava escrito na minha testa, né, Enéas? Apaixonada pelo Jairo. E assim foi uma história que foi um sonho quase. Em 11 meses, Deus fez um reboliço, tem um monte de história no meio, mas Deus fez um reboliço, em 11 meses eu noivei, namorei, noivei, casei, e eu nunca tive dúvida, nem um dia sequer, que ele era o homem da minha vida. Apaixonada a vida inteira por esse homem. E nós casamos, e logo depois que nós casamos, nós fomos pastorear a igreja de Pouso Alegre. Em 1998 fomos ungidos pastores. Nós crescemos junto no ministério, nós implantamos a igreja juntos. Depois de 3 anos nós tivemos nosso primeiro filho, que é o Túlio. Vocês conhecem o Túlio? A bênção de Deus, menino maravilhoso. Nós mudamos para Juiz de Fora, nós abrimos a igreja de Juiz de Fora, deixamos uma igreja forte. De Juiz de Fora nós fomos para Itajubá. Itajubá nós pastoreamos 5 anos, onde a Anelisa nasceu. E eu vou te falar uma coisa, não existe casamento perfeito. Mas se existe um casamento que era próximo da perfeição, o meu era. Nunca tive olhos para nenhum outro homem. Eu era completamente feliz com o meu marido. Completamente. Não me faltava nada para falar, sabe? Se você faltava dinheiro. Ele não era perfeito, ele era um homem muito sistemático, sabe? Muito reservado. Um dos defeitos dele era esse, mas isso não me incomodava. Mas era um homem que me fez completamente feliz como mulher. Um homem que me incentivava ministerialmente mais que qualquer outra pessoa me incentivou. Era um homem... Eu não estou falando isso porque ele morreu, mas ele era, quem conheceu ele sabe que ele era um homem extremamente simpático, extremamente amoroso, que amava a Deus acima de todas as coisas. Eu sou testemunha disso. Um homem de oração, um homem da palavra, um homem que amava a igreja, que, como eu nunca vi alguém amar. Para você fazer ideia, o dia que meu filho nasceu foi um domingo, 6 horas da tarde, e eu estava correndo risco de vida. Eu estava com pré-eclâmpsia.
Ele chegou para a obstetra, que era a irmã dele, e falou assim, não pode nascer amanhã, não? Porque ele queria ir para o culto, no horário que o filho dele ia nascer. Ele era apaixonado pela igreja. Todos que conheceram sabem disso. Um líder excepcional. Tudo que você vê lá em Belo Horizonte, que hoje o bispo Fabiano está dando sequência, tem a mão dele e a minha mão. Todos os líderes que a gente levantou, Pouso Alegre, Juiz de Fora, Itajubá, Belo Horizonte. Só que no mês de novembro de 2019, ele era um homem super saudável, gente. Imagina um homem que comia muito bem, que se exercitava, um homem que nunca teve uma cárie no dente. Novembro de 2019, ele era um homem que ia no médico, frequentemente fazia exames. Ele foi para fazer uma endoscopia que ele nunca tinha feito, porque ele estava com alguns sintomas digestivos. E eu lembro que foi uma quinta-feira, eu estava atendendo no meu consultório, o médico sem tato nenhum esse médico, me liga, eu tinha feito a endoscopia do meu marido, ele me liga no meu consultório e falou, aqui, seu marido está aqui. E a gente detectou um câncer nele. Desse jeito. E eu sei que talvez você já passou por isso, por alguma situação com seus familiares, e mulheres que perderam filhos, né? E aquele dia, meu chão afundou. Aquele dia talvez foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Um dos. E para encurtar a história, em 1 ano e 8 meses, esse homem lutou. Para começo de conversa, como eu disse para você, um dos defeitos dele era ser reservado e sistemático. Ele não contou para a igreja. Ele continuou fazendo culto. Ele fez quimioterapia, ele fez radioterapia. Ele emagreceu muito. Ele ficou muito debilitado. E ele não deixava a gente falar para a igreja orar. Sabe o que ele falava? Ele dizia assim, eu não quero que essa doença seja um show para a igreja. Só os discípulos sabiam, e ele continuou fazendo ministério em 2 anos de pandemia. Todo mundo que foi líder dele sabe que ele não parou um segundo, mesmo estando muito debilitado. Em desses 2 anos, eu lutei do lado dele todos os dias, crendo até o último segundo. Quando eu falo último segundo, ele foi internado dia 4 de julho de 2021 para fazer uma biópsia pulmonar. E depois dessa biópsia que ele veio falecer. E no 4º dia de internação que ele estava na UTI, ele foi entubado. E para ser entubado, a pessoa precisa ser sedada. E a última coisa que ele comunicou comigo, porque ele estava entubado, ele escreveu. E a última coisa que ele escreveu foi, eu quero viver. Foram 15 dias de UTI que Deus não me quebrou. Deus me moeu. Eu virei pó. Foram 15 dias de oração intensa da igreja minha. Um homem de 48 anos, que sempre foi lindo. Meu marido era lindo. Muito amado. Eu falo que melhor que marido, ele era pai. Melhor que marido, ele era um pai maravilhoso. Gente, que dor. Eu falei um pouquinho para vocês porque é uma dor. A dor não passa. A dor se acomoda. Mas ela não passa. Meu melhor amigo, a paixão da minha vida, eu não consigo ter olhos para ninguém nesse mundo. Uma tragédia. Uma tragédia muito de grandes proporções, porque eu não perdi só meu marido, eu perdi o provedor da minha casa. Eu perdi o meu líder, eu perdi a igreja que nós construímos. Eu precisei abrir mão, porque eu não daria conta de levar uma igreja do tamanho da igreja de Belo Horizonte, mas
descobri que a dor do luto é o preço do amor. E quanto mais você ama, mais você sofre no luto. E eu descobri um monte de coisa que eu quero compartilhar com você aqui, querido, porque eu sei que talvez você passou por algo, talvez diferente meu, mas cada dor é uma dor única. Cada tragédia é algo único na vida da gente. Sabe, de um dos enganos que a gente pensa, que porque a gente é crente, porque a gente é santo, porque a gente serve a Deus, porque nós somos salvas um dia por Jesus, que nós não vamos sofrer o que o mundo sofre. A gente tem esse engano. Queridos, meu marido não merecia a forma com que ele morreu. Ele não merecia a doença que ele enfrentou. Ele nunca reclamou. Ele creu até no último minuto que ele seria curado. E eu também junto dele. E nós orávamos incessantemente por isso. A tragédia foi tão grande, tão grande, tão grande nas nossas vidas. Meu marido tem dois, tinha o pai e a mãe. O pai dele tem 86 anos hoje, né? Bispo Jairão. Tem 85, 86. 37, 85 hoje. Mas minha sogra era um ano mais velha, 86 anos. Meu marido morreu dia 20 de julho de 2021. Foi o dia mais tenebroso da minha vida. Ele teve 2 velórios, muitos de vocês assistiram. Eu não tinha condições de falar uma palavra. Naquele dia eu morri. Metade da Dejane morreu junto com o Jairo. Mas eu digo que metade do Jairo vive comigo. Aleluia. Ele morreu dia 20 de julho. Dia 19 de agosto nós enterramos a mãe dele. Uma mulher de Deus. Pastora Cleusa, Bispa Cleusa, mulher doce. Ela estava enfrentando um Alzheimer já há 5 anos. Mas ela tinha 84 anos quando ela morreu. E eu tenho certeza que ela morreu por causa do filho. No dia que enterramos meu marido, ela parou de comer. E ela foi definhando. Até um mês certinho depois, nós enterramos ela do lado do corpo do meu marido. A dor foi tão destrutiva que eu estava do lado dela a hora que ela morreu. Eu não consegui derramar uma gota de lágrima. Não consegui. Quero dizer para você, queridos, que é um engano achar que servir a Deus é uma blindagem contra as aflições do mundo. Contra doenças, contra desastres. Uma ilusão que a gente cria na cabeça. Mas eu cria nisso. Ah, não, a gente é fiel a Deus, servo de Deus. Estamos aqui fazendo a obra. Deus não vai deixar acontecer nada. Se você crê nisso, mero engano. Quero dizer para você que o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Deus encarnado, ele foi conhecido como um homem de dores. E quando ele veio na terra, ele não veio para sentar confortavelmente num trono. Ele veio para morrer de uma forma terrível naquela cruz por nós. Por que nós achamos que nós vamos viver uma vida sem dores, sem sofrimento, sem tragédias? Jesus abriu mão de tudo por amor a mim e a você. Sabe para quê? Para ele dizer para mim e para você que ele sabe exatamente o que nós estamos sofrendo. Talvez você fale, mas Deus sabe o que é perder um filho? Deus sabe. Deus sabe o que é perder alguém amado. Jesus perdeu o seu primo João Batista, decapitado. Perdeu seu amigo Lázaro para a doença. Jesus sabe o que é ser rejeitado, traído, perseguido, injustiçado, caluniado, abandonado, porque ele também foi. Jesus sabe o que é sofrer agressão física, agressão verbal. Portanto, querida, eu não sei qual que é a sua tragédia. Eu te contei um pouco do que foi a minha tragédia. Mas eu quero dizer para você, queridos, que Jesus sabe exatamente o que nós estamos sentindo, porque ele se encarnou para falar para nós: eu sei exatamente o que você está sentindo e eu posso te restaurar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?
coisa aqui que é o seguinte, depois eu leio para você. Mas eu quero dizer para você que homens e mulheres de Deus viveram tragédias na Bíblia. Homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus sentiram exatamente o que eu senti, o que você sente. Que o mundo desabou, que agora acabou. Homens e mulheres de Deus tiveram que passar pela morte na sua casa. Homens e mulheres viram todas as suas coisas serem destruídas. E a pergunta é, e agora? Como sobreviver? Como que a gente vai continuar? E aí a gente tem uns pensamentos muito pré-concebidos, né? Que surgem nesse momento. Mas eu quero destruir esses pensamentos e construir algo que a palavra de Deus pode fazer. Amém? Em 1755, em Portugal, houve um terremoto que destruiu e matou muitas pessoas. E o rei de Portugal, chamado Dom José, estava desesperado com esse terremoto que devastou o país, que matou muitos. E ele reuniu seus assessores e um tal de Marquês Pedro de Almeida. Ele perguntou: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? E a resposta foi, e eu quero usar essa frase hoje para trazer uma direção para nós. A resposta foi: enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. 2 Samuel, capítulo 12. Versículo 18 a 24 tem uma história tão triste quanto a minha. Para você ver que a Bíblia não nos poupa disso. 2 Samuel 12. 18. Diz assim: contou Davi... Não, desculpa, 18. Eu errei o versículo, gente. Estou no lugar errado. Isso que eu não consigo ler. 12, 18. Diz assim. Versículo 16 diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a mulher adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou, e depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que ela é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Uma história trágica também. Davi passou por muito problema na vida, gente. O rei Davi tinha muitas tragédias no currículo dele. Entre elas, ele foi um filho rejeitado, nós podemos dizer assim. A Bíblia fala que o pai esqueceu dele no jantar com Samuel. Nós podemos dizer que ele foi perseguido. Saul perseguiu para matá-lo. Até que acontece a pior tragédia da vida dele, que foi um adultério. E esse adultério foi seguido por um homicídio. Ele adulterou com Betseba e mandou matar o marido de Betseba. E Deus vem e corrige ele. E desse adultério, Betseba engravida. E aí é gerada uma criança inocente. Deixa eu dizer uma coisa. Uma criança que não tinha nada a ver com a história foi gerada. Deus permitiu que aquela mulher engravidasse. E a Bíblia fala que o salário do pecado é o que, gente? A morte. Literalmente. Literalmente. Uma pessoa que vive no pecado é uma garantia
que ela vai viver uma vida desgraçada, com esse termo mesmo, de sofrimento e de morte. E eu te falo, a gente precisa disso, gente? Se a vida já é muito difícil, se a vida já é muito cheia de problema, pra que a gente vai pecar? Porque vai piorar muito a situação, não é verdade? E foi isso que aconteceu com Davi. Esse episódio trágico na vida dele foi consequência do pecado dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Existem muitos sofrimentos que não tem nada a ver com o pecado, porque aqui tem um engano muito grande que eu aprendi. Às vezes você olha para a minha história e fica pensando assim, ela deve ter pecado, o marido dela deve ter pecado, por isso que ela colheu isso. A gente julga. A gente faz que nem os amigos de Jó. Jó perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. O que os amigos de Jó falaram para ele? Com certeza você pecou, Jó. Porque Deus está te punindo porque você pecou. E eu quero dizer que nem todo sofrimento é punição de Deus. Só que o pecado piora muitas situações. Você pode dizer amém? É muito simplista esse pensamento. Ah, não, com certeza a pessoa está sofrendo porque ela pecou. Olha outro pensamento errado nosso. Ah, a pessoa está no alto, ela está no auge, ela está no sucesso, ela está em destaque, é porque Deus está abençoando. A gente pensa assim, não é? Vou te fazer uma pergunta. Quem levou Jesus para o deserto? Deserto fala por momentos de dificuldade, momentos de escassez, sofrimento. Quem que levou Jesus para o deserto, gente? O Espírito Santo. E quem levou Jesus para o alto do cenáculo, do pináculo do templo lá? Foi o diabo. Nem sempre quem está lá em cima foi Deus que levou. Nem sempre quem está no vale foi o diabo que levou. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E não está escrito nada assim, e você vencerá. Ele fala para você, tende bom ânimo. Ele venceu. Amém, gente? Outra coisa que eu quero falar para você. O sofrimento e as tragédias da nossa vida, na verdade, são consequências do pecado do Éden. A culpa, tem pecado sim que traz culpa, que traz tragédia na nossa vida, mas isso foi feito lá no Éden. E enquanto nós estivermos nessa dimensão natural, nós trazemos as consequências do Éden no nosso corpo físico, nas nossas emoções e até no nosso espírito. A boa notícia é que Jesus morreu na cruz para cancelar tudo isso por nós. Aleluia! Agora, como eu disse para você, olha, não contribua com as coisas piorando com o pecado. Jesus uma vez chegou para o cego e falou assim, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Queridos, é lógico que o pecado, a gente ainda continua pecando, muitas vezes. Mas o pecado é um acidente. Porque se você fizer o pecado, consciente do pecado, queridos, as coisas só vão piorar. Porque a vida já é cheia de dores. Aí se você peca, pior ainda. E a frase que eu queria dizer para você, a verdade é que aqueles que Deus amou profundamente, também sofreram profundamente. Então vamos lá para a história de Davi, né? Ah, eu quero te contar uma outra história, que está em 2 Samuel 21. Quando eu perdi meu marido, foi uma das histórias que eu, não sei, saltou aos meus olhos, que eu fiquei assim, entendendo a mulher aqui. 2 Samuel capítulo 21, houve um dia, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor e perguntou-lhe, disse, a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Olha aqui para mim. O povo estava passando fome, Davi era rei. E Davi falou, tem alguma coisa errada. E ele foi buscar a Deus, e Deus falou, tem pecado nessa história. O povo está perecendo, há sofrimento em Israel, porque Saul, que já tinha morrido, gente. O rei Saul quebrou uma aliança com um povo chamado gibeonitas. Olha o que Davi faz. Vamos lá. Perguntou Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas disseram, não é por prata nem ouro que temos, que estão com Saul, com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi, pois
Que é, pois, que quereis que eu faça? Versículo 5. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, e seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Já ouviram falar de Rispa, gente? Filha de Aiá, que tinha sido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berzilai, Meolita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram 7 juntamente. Que história horrível, né? Foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até sobre eles cair água do céu. E não deixou que as aves do céu os aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Que história que é essa? Davi entrega para a mão dos gibeonitas 7 filhos de Saul, 2 cuja mãe chamava Rispa. Os gibeonitas pegam aqueles 7 homens, enforcam, deixam lá na forca. E aquela mãe que perdeu 2 filhos, sabe quanto tempo que ela ficou lá? É porque na minha Bíblia não fala, mas eu fui estudar. Ela ficou 6 meses vigiando o cadáver de seus filhos. 6 meses, não deixando que aves de rapina pousassem neles. 6 meses morando na morte. Ou melhor, morando no cemitério, né, gente? 6 meses. Eu entendo exatamente a dor dessa mãe. Por que isso? Porque o salário do pecado é a morte. E por causa dessa quebra de aliança, essa mãe perdeu 2 filhos. Mas vamos lá para a história de Davi. Eu vou continuar falando sobre Rispa. Davi, como homem de Deus, ele se arrependeu do pecado dele. Mas uma criança foi gerada. E a Bíblia fala que Deus feriu aquela criança gravemente, com uma enfermidade. E a Bíblia fala que Davi fez tudo que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem para fazer nesse momento. O que a gente tem que fazer? Orar, jejuar, se lançar no chão, no pó. Queridos, eu fiquei 15 dias do lado do meu marido, orando 9 horas por dia, com louvores, ungindo, mas clamando do fundo do meu coração a misericórdia de Deus. E hoje eu contei aqui no culto que eu não vi luz, eu não vi trovão, eu não vi nuvem, eu não vi anjo. E eu queria ver. Eu queria que Deus me desse uma resposta, que Deus falasse comigo, que Deus me mandasse uma profetisa, que Deus fizesse alguma coisa. E um dia orando, falei para Deus: Deus, por que o Senhor não estava ali comigo? Me mostra se o Senhor estava ali comigo. E o Espírito Santo falou na boca de um pregador da seguinte forma: quando o Espírito Santo foi prometido, a primeira característica do Espírito Santo que Jesus falou não é que ele causaria arrepios, ou porque viria uma nuvem de glória, ou os anjos iam vir junto com ele. Não foi nada disso. A única característica que Jesus deu do Espírito Santo é que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Independente se eu sinto arrepio, se eu vejo glória, se eu vejo nuvem, se eu vejo anjo. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo naquela hora me confortou dizendo: eu estava nos piores momentos com você. Mesmo que você não tenha visto, eu não estava sozinha. E eu quero compartilhar essas coisas para você, porque são essas coisas que consolaram meu coração. Não adianta ninguém vir falar: olha, tem tanta gente que falou palavras bonitas e tanta gente elogiou, e isso não traz consolo nenhum. Mas as coisas que o Espírito Santo testificava, coisas simples assim no meu coração, foram palavras de consolo no momento da minha dor.
E Davi fez isso, gente. Davi se humilhou, Davi se arrependeu. Mas eu quero dizer pra você, eu preguei uma palavra aqui domingo, a palavra foi tremenda, gente. Não sei se o povo achou tremenda, mas foi tremenda. Porque nem é minha palavra, é de Deus, né? Mas foi o Bispo Erasmo que pregou. Queridos, é esse versículo que eu vou ler pra você, porque esse versículo é tremendo. Hebreus capítulo 5, verso 8. Gente, paciência comigo, hein? Nós temos que entrar com a bispa aqui. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz o seguinte, presta atenção nesse versículo. Embora sendo filho, versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, Jesus, tendo oferecido com forte clamor, Jesus, orando, lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha aqui pra mim, do que está falando aqui? Está falando do dia que Jesus estava no Getsemane, gente. A Bíblia fala que a angústia de morte era tão profunda em Jesus que Jesus chorou e transformou as lágrimas em sangue. Tem uma versão que diz que Jesus gritava. Forte clamor significa que Jesus gritava. Eu sei exatamente o que é isso, queridos. Não sei se você sabe. Choro, grito, clamor, súplica. E a Bíblia fala que Jesus foi ouvido, mas Jesus não foi atendido. Eu tenho certeza que Deus ouviu minhas orações, mas Deus não fez da minha vontade. Jesus, que era Jesus, não foi atendido, gente. Você entende isso? E muitas vezes a gente quer que Deus faça exatamente do jeito que a gente quer que seja. E Davi passou por isso. O menino morreu. O resultado que você não esperava do exame foi o pior. Jesus foi para a cruz. E agora? E agora? Como eu disse para você, a frase lá do Dom lá. Primeira coisa, enterre os mortos. Que fase que é essa? É a pior. É a fase do desespero. É a fase literalmente que você perde a esperança. Talvez a sua fé até se abale. Eu vou dizer para você tudo que eu senti. O mundo ficou cinza, perdeu a graça, perdeu o sabor, perdeu o cheiro, perdeu a cor. Nada mais faz sentido. A fé, você pede para morrer. Pedi muitas vezes para morrer. Pedi muitas vezes em oração para Deus. Deus me leva. Por que o Senhor não me levou? Eu não sei viver sem esse homem. Até que um dia o Espírito Santo me respondeu. Quem é o teu Deus? Seu marido era o seu Deus? Porque você não pode viver sem mim. Para de pedir a morte. Nunca mais eu pedi a morte. É uma dor quase insuportável. Você pensa que não consegue levantar da cama. Você se sente totalmente fragilizado. Eu vi a Jéssica falando, você é forte. É tudo que eu não sinto forte. Eu falo para você que tem pensamentos e sentimentos dos piores todos os dias, que esmagam a nossa alma. Um pensamento que Deus te abandonou, uma pergunta para Deus onde o Senhor estava. Por que, Deus? Qual foi o meu erro? Uma sensação que você está sendo punido por aquilo. E você fala assim, Deus, eu te servi, eu fui fiel. E o pior de tudo, você não sabe o que é. Se chama culpa. A culpa é terrível. A culpa esmaga a gente. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E eu quero te dar um versículo, Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Quero declarar em nome de Jesus que hoje é tempo de edificar. Amém? É tempo de chorar, mas tem tempo de rir. Tem tempo de prantear e tem tempo de saltar de alegria. Tudo tem seu tempo. E eu quero dizer para você que esse tempo em que a gente enterra os mortos, em que a tragédia aconteceu, é o tempo que nós vamos chorar e prantear todos os dias.
Queridos, se você, às vezes você tem um pensamento religioso, não, eu sou crente, eu tenho que manter firme, eu tenho que mostrar que eu tenho fé, é bobagem. Você se anula emocionalmente se você faz isso, você não pode fazer isso. É tempo de você chorar e chorar e chorar de novo e lamentar. Quantos salmos de lamento que Davi escreveu? É tempo de questionamento. Mas eu quero te dar uma dica hoje, porque eu estou aprendendo na pele. Não chore em qualquer lugar, não chore em qualquer pessoa. Chore aos pés daquele que pode enxugar as tuas lágrimas. Chore no altar de Deus, na presença de Deus, porque as suas lágrimas não são desperdiçadas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. E eu vou dizer uma coisa, a minha noite tem durado muito tempo. A noite para você pode estar durando 6 meses. E hoje eu entendo a Rispa. A noite dela durou 6 meses. A minha tem durado anos. Mas eu tenho uma promessa que o choro pode durar uma noite. Mas Deus tem alegria pela manhã. Vai chegar a estação em que nós vamos saltar de alegria. Em que nós vamos nos alegrar. Amém? Alegria é uma promessa. Eu quero dizer que não é normal você passar por uma tragédia no casamento, na vida, na família, e você ir para o shopping tomar sorvete. Não é normal. Eu quero dizer para você que eu demorei a conseguir ir na igreja. Você sabia que a primeira vez que eu fui na igreja depois que meu marido morreu, depois de semanas, foi aqui em Betim. Eu liguei para a pastora e falei para ela, eu vou na igreja, porque eu preciso receber. Mas eu quero ir num lugar que nunca o Jairus entrou, porque eu não consigo entrar na igreja. E eu vim aqui. Amém? Olha que coisa profética. E eu quero dizer para você que nesse tempo de enterrar os mortos, é tempo de dor, é tempo de choro, é tempo talvez de você ficar calada, ficar retraída. O que é na prática enterrar os mortos? Eu quero falar para você da história de Rispa. A Bíblia fala que Davi ficou sabendo, mandou enterrar o filho dela para ela voltar a viver. E, primeiro, na prática, é o tempo de sentir a dor, de chorar o quanto for necessário. Porque quem não chora suas dores vai explodir emocionalmente lá na frente. E quando explode, explode em doenças, em câncer, em coisas terríveis. Então, tempo de choro é tempo de chorar. É tempo de você revisitar o acontecido. Como que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu. Isso é quase enlouquecedor, mas é necessário. Falar, escrever e chorar. E eu tenho uma boa notícia para você. Meu marido, ele realizou quase todos os sonhos da vida dele, mas um sonho que ele tinha era escrever um livro. E ele não realizou esse sonho, mas eu vou realizar por ele. Aleluia! Eu vou escrever a minha história e a história dele num livro. Você compra, seu filho? Amém? Tem muita história. Eu vou escrever um livro. Eu já comecei. Então, às vezes, a gente não consegue falar. O meu temperamento não é de falar muito, mas eu escrevi muito. E de novo, quantas vezes for necessárias. E eu quero dizer para você que nesse momento é tempo de contabilizar os prejuízos. Você não tem noção quanto tem prejuízo numa tragédia. Porque você começa a contar os mortos, daqui a pouco parece mais morto. Você começa a ver as perdas, perda financeira, perda dos sonhos, a perda de esperança, a perda ministerial, a perda do que poderia ser se ele tivesse vivo. É muita perda. É muita dor. Na prática, é falar principalmente para Deus, com sinceridade, tudo o que você está passando. Principalmente, falar dos pensamentos destrutivos e negativos. E talvez também com profissionais. Sabe que tudo que uma pessoa está passando por luta ou por perda não precisa ouvir? Ah, você tem que ser forte. Ela não precisa ouvir isso. Ah, Deus quis assim. Ela não precisa ouvir isso. Foi melhor assim. Ou você está passando por um momento do casamento que o marido traiu, por exemplo. Ah, não, vai lá e vinga dele. Vai lá trair também. É tudo que a gente não precisa ouvir. Sabe o que a gente precisa num momento desse? Que pessoas simplesmente sentem do teu lado e falam, estou aqui por você. Te dá um abraço, faz uma oração, não precisa nem falar nada. A gente precisa de pessoas assim. Terceiro, o que significa enterrar os mortos na prática? Deixar embora tudo aquilo que não podemos conservar conosco mesmo. Como é duro. Sabe que uma das definições de maturidade é a capacidade de aceitar aquilo que é impossível mudar. Uma vez que a situação é irreversível, chega o momento de você enterrar e despedir. Davi fez isso com Rispa. Davi fez isso ao saber do filho dele. Ele levantou e foi enterrar a criança.
E eu quero dizer para você que a gente às vezes fica a noite toda na morte. Mas a vida não pode paralisar na morte. A gente precisa mudar de estágio. E a Bíblia fala que Davi falou algo muito impressionante que eu tenho no meu coração. Ele fala para aqueles servos assim, ó, poderei eu fazê-la voltar? É possível, gente? Não. Mas eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi simplesmente diz, olha, não tem nada que eu possa fazer mais. Ele chorou, com certeza, né? Olha que exemplo mais fantástico, mais literal. Imagina que alguém morre na sua família e você não aceita enterrar, igual a rispa. E você deixa lá o cadáver lá dentro do quarto. O que vai acontecer com o tempo, gente? Primeiro, que vai mau cheiro. Segundo, que vai dar vermes. Terceiro, pode adoecer quem está lá dentro da casa. Vai se tornar impossível viver dentro daquela casa. E eu quero dizer que emocionalmente é igualzinho. Se a gente tenta conservar aquilo que não vai voltar mais, aquilo vai apodrecendo e te adoecendo, tornando a vida impossível. Se você conserva ressentimento, dores, traumas, raivas, amarguras, eu quero dizer, é impossível você reconstruir, é impossível você viver, porque você vai adoecer. Precisa deixar ir. E eu aprendi algo com o bispo Rodovalho, na última vez que ele esteve aqui, porque ele falou algo que me tocou muito. Ele falou, todas as vezes que eu lembro do Jairo, eu entrego ele de novo para o Senhor. Eu fiz isso no dia que ele morreu. Eu cheguei no caixão e falei, meu filho, você não é meu, você é de Deus, por isso que você voltou para ele. Mas eu quero dizer para você que todos os dias eu tenho que fazer essa oração de novo. Eu entrego, eu entrego, eu entrego. Isso é enterrar os mortos. Segundo, para que a vida se reconstrua, a gente precisa cuidar dos vivos. Queridos, é momento para você olhar para o que restou, porque restou muita gente. Restou os meus filhos, restou uma igreja, restou você. Restou eu mesma, que estou viva. Infelizmente, mas estou. Para mim, né, eu peço chance. Deixa eu dizer, as pessoas que ficaram precisam de você viva. Eu espero que você precise de mim viva. Amém. Amém? Amém. E o importante é você cuidar de forma especial desse vivo. Volte os olhos para o que restou. Eu tenho 2 filhos que precisam de mim. Eu tenho uma igreja que precisa de mim. Eu tenho um ministério que precisa de mim. Você tem um pai, você tem uma mãe que precisa de você. Amém? Olha só o que Davi fez. Davi levantou-se de terra. O que é levantar-se? Tomar uma atitude. Ele não adianta ficar prostrado. Eu sei que a depressão faz com que a gente não queira levantar da cama. Eu sei que eu estou falando. Você fala, bispo, mas como que você levanta? Queridos, eu faço terapia. Eu tomo remédio psiquiátrico, antidepressivo. Eu fiz tudo que era possível para eu dar conta. Eu fui procurar ajuda. Levantar-se é uma atitude, é você sair da cama mesmo sem vontade, mesmo chorando ainda, mesmo com o coração despedaçado, e você fala, eu vou fazer porque precisa ser feito. Amém. Não é porque eu estou com vontade, não é porque eu estou feliz. Alguém perguntou para mim, você está feliz de estar em Betim? Falei, feliz é uma coisa que não faz parte do meu vocabulário mais. Em nome de Jesus, um dia Deus vai trazer de volta. Mas eu estou fazendo o que eu preciso fazer. Você pode dizer amém? Amém. Cuidar dos filhos, trabalhar, ir para a igreja, fazer compra, cozinhar. Meu Deus, a depressão quase não te deixa. Você se sente impotente. Mas é necessário você falar, não, eu vou. Mesmo sem vontade. A Bíblia fala que Davi lavou-se. Lavou-se fala do cuidado com você mesma. Fala de você cuidar da sua autoestima. É você voltar a ter uma alimentação saudável. Fazer terapia, ler bons livros. A vontade é de você não fazer mais nada. À vontade. Mas eu quero dizer que a parte da reconstrução precisa você cuidar de si mesmo. Terceiro, ungiu-se. E eu quero te dar um segredo, querido. O lugar que tem mais unção para te ungir é a casa do nosso Pai. Você precisa ir na igreja. Você precisa ir para a igreja. Tem gente que passa uma tragédia e fala assim, não, eu vou me vingar de Deus. Nunca mais eu vou na casa dele. Vai morrer. Você precisa estar na casa de Deus. Porque é aqui que a unção vai te banhar. E eu quero dizer para você que a unção te lava. A unção faz você ter um novo
novo fôlego de vida. Amém? Amém? Depois a Bíblia fala que ele mudou as vestes. Mudanças externas. Não sei se você já passou por luto, mas eu tenho essa dificuldade. Eu estou na mesma casa, no mesmo quarto. As roupas do meu marido estão no guarda-roupa dele ainda. E eu preciso fazer essa mudança. É lógico que tudo tem um tempo. Mas é necessário. Mas você sabe o que eu fiz? Uma coisa que eu fiz que mudou muito. Eu peguei todas as minhas roupas, as minhas, que eu me lembrava do meu marido usando com elas. Inclusive roupas íntimas. Roupa que eu namorava o meu marido. Eu joguei tudo fora. Porque aquilo me lembrava ele de tal forma que doía. Pijama, joguei muito, dei coisas que me lembravam dele. As roupas que eu usei no velório dele eu não quero ver nunca mais na minha vida. Eu lembro muito dessas coisas. Essas coisas externas me trazem muitas lembranças ruins. Então precisa ter mudanças externas. E por último, a Bíblia fala que Davi se levantou e foi para a casa do Senhor. Porque eu quero dizer para você, é nesse lugar que existe bálsamo de cura. É nesse lugar que a palavra restaura. É nesse lugar que você é fortalecida. É nesse lugar que Deus traz consolo. Você pode aplaudir ao Senhor? E eu vou dizer uma coisa, não é só a unção da palavra, mas é o convívio com os irmãos, é um abraço que eu recebo, é uma irmã que me abraça e fala, você é importante, é alguém que fala, eu estou aqui por você. Esse amor é curativo, cura a nossa alma. Se isolar é a pior decisão. A outra coisa que a Bíblia fala, que ele foi para casa, comeu o pão, se fortaleceu na palavra, leu bons livros, teve boas companhias. Davi foi e comeu o pão e sustentou. E por último, sabe o que a Bíblia fala? Que ele foi e consolou a sua mulher. Sabe por quê? Existiu uma mãe de luto. A gente fala de Davi, mas existiu uma mãe que perdeu o filho que estava no ventre dela. Imagina a culpa que essa mulher não sentia porque ela traiu o marido. Essa mulher também estava sofrendo, e eu quero dizer que quando a gente está sofrendo, a gente só volta para nosso umbigo, né? É eu que estou passando por dor, é eu que estou sofrendo, e a gente esquece de olhar do lado, porque tem muita gente que estava sofrendo. E eu quero te dar um versículo, 2 Coríntios 1:3, diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Uma salva de palmas à palavra, eu vou terminar. Eu quero dizer para você que à medida que você olha para a tribulação do outro e consola o outro, Deus te consola. E à medida que Deus derrama consolo em você, você derrama consolo sobre as pessoas. Amém. Talvez você pergunte, bispo, como que você consegue pregar? Como você consegue ir para a igreja? Por causa desse versículo. Por causa disso. Por último, feche os portos. Essa é uma fase mais adiantada, depois da tragédia, em que você já está mais sóbrio, você já está com a cabeça mais no lugar. E aí você precisa tomar algumas atitudes para não ter perdas maiores. No caso lá de Lisboa, eles precisavam fechar os portos para que as riquezas não fossem embora, e eles precisavam reconstruir o país. Então são sistemas de proteções que precisam ser instalados na nossa vida, para não ter sofrimentos piores. São intervenções para que a vida prossiga. No caso de Davi, foram 2 atitudes que eu quero te falar. A primeira delas, vai para a casa de Deus, se arrepende, se humilha, porque é na casa de Deus que você vai receber força. E a Bíblia fala que ele não só foi para a casa de Deus, mas ele adorou. Eu quero dizer que existe cura na adoração. Existe cura quando você adora o Senhor. Amém? E segundo, queridos, isso aqui é tremendo. A Bíblia fala que ele se deitou com Betseba. E ele concebeu o filho amado do Senhor, chamado Salomão, que foi o sucessor de Davi. Eu quero dizer para você que a segunda coisa que o reino de Deus faz por nós no momento da tragédia é nos dar um propósito, uma missão. Amém. Porque pode ter morrido o amor da minha vida, pode ter morrido o meu casamento, acabou. Eu posso ter perdido muitas coisas, mas uma coisa eu não perdi. Eu tenho um propósito e a missão para ser cumprida. E Deus conta comigo ainda. Amém? A missão ainda continua. Existem almas a serem salvas. Existe a missão da rumo, a missão te fortalece. A missão traz novos desafios. A missão faz ressuscitar a esperança. E a missão faz você gerar novos filhos amados do Senhor.
Amém? O que eu aprendi nesse tempo todo? Que os meus olhos têm que estar fixos no autor e consumador da fé. Verdade. Que por mais sofrimento que eu passei, mais eu preciso mergulhar no amor de Deus e entender que Ele está comigo. A outra coisa que eu aprendi é que o sofrimento é inevitável. Mas nós precisamos manter o bom ânimo, porque Jesus venceu. Amém? Amém. E é justamente na nossa fraqueza, no nosso sofrimento, que Deus se revelou e nos resgatou. Eu quero chamar aqui o louvor. Eu queria que você ficasse em pé, nós estamos terminando. De tudo que eu falei para você, eu tenho algo para declarar nesse palco, nesse altar. Que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom.